Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente audiência pública da Prefeitura Municipal no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Câmara Municipal de Florianópolis, com a finalidade de apresentar a proposta da Lei Orçamentária Anual, a LOA 2025, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Informo que a presente audiência pública foi publicada no Diário Oficial do Município por meio do edital de convocação. Vereadores presentes, este vereador que preside e o vereador Diácono Ricardo. Presente também a senhora Michele Roncalho, secretária municipal da Fazenda, o senhor André Alves, secretário municipal do Governo, a senhora Mariane Kruger, subsecretária de Planejamento e Orçamento, que convido-os para comporem a mesa junto conosco e registro ainda a presença dos servidores da Prefeitura Municipal e assessores de vereadores do município em um modo geral. E assim sendo, nós já vamos passar a palavra à senhora Michele Roncalho, a secretária municipal da Fazenda. Michele tem a palavra a partir desse momento para conduzir. Obrigada, vereadora. Obrigada a todos. Só quero cumprimentar o vereador Claudinei, então, o vereador Diácono Ricardo e todos os presentes que participam, os servidores e também assessores e membros da sociedade em geral. Só tem uma correção. Eu prefiro... hoje o orçamento não está dentro da Fazenda, ele está na pasta da Secretaria de Governo. Então, eu vou passar para o secretário André, passar a bola então, para o secretário André, dar início, porque ele logo em seguida, depois da apresentação. Né? Daí estou aqui para também contribuir, que a gente, com certeza, trabalha em conjunto. Né? André, por favor, tem a palavra, então. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador Diácono Ricardo. Quem vai fazer a apresentação hoje vai ser o Edson, né? Já é mais ou menos uma regra nossa da casa, o Edson sempre apresenta e ele vai fazer a apresentação. E, ao final da apresentação, a gente abre para questionamentos, dúvidas e qualquer tipo de pergunta que tenha a ver com a LOA do ano que vem. Tá bom, presidente? Obrigado. Boa tarde a todos. Audiência pública da Lei Orçamentária Anual, LOA, Exercício Financeiro 2025. Topázio, Prefeito Municipal de Florianópolis. O sumário, o item 1, Orçamento Público, o 2, Princípios, 3, Ciclo Orçamentário, 4, Informações Preliminares, 5, a Receita, 6, Despesa, 7, Principais Funções de Governo, 8, Limites Constitucionais, 9, a Emendas Impositivas dos Vereadores e o 10, o Poder Legislativo. Falar sobre orçamento público. Conceito. É um documento legal aprovado por lei, contendo a previsão de receita e estimativa de despesas a serem realizadas pelo governo municipal para cada um exercício financeiro. A elaboração. Para que o orçamento seja elaborado corretamente, ele precisa ser baseado em estudos e documentos cuidadosamente tratados que irão compor todo o processo da elaboração orçamentária anual. A tramitação. A peça orçamentária no Brasil inicia-se com um texto elaborado pelo Poder Executivo e entregue ao Poder Legislativo para discussão, aprovação e conversão em lei. Princípios básicos legais para a elaboração e controle dos orçamentos públicos. A Constituição Federal, a Lei 4.320, de 64, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF 101/2000. O ciclo orçamentário. O PPA 2022-2025 foi o quadriênio, a Lei 10.781, de 21. O PPA trata das ações que o município irá realizar durante o período de 4 anos, e é a peça macro do planejamento público. A LDO 2025, que foi a última que saiu desse quadriênio, a Lei 11.276/24, a LDO é elaborada anualmente e estabelece os parâmetros para a elaboração e execução do orçamento e integra o PPA e a LOA.
A lei orçamentária, LOA, elaborada anualmente, define a programação orçamentária para o próximo exercício, respeitando as ações estabelecidas no PPA e os parâmetros definidos na LDO. Informações preliminares. A abrangência da lei orçamentária compreende o orçamento dos poderes executivos e legislativo, o princípio da exclusividade, também conhecida como princípio de pureza orçamentária, é um princípio orçamentário que determina que a lei orçamentária anual, a LOA, não deva conter dispositivos que não estejam relacionados à previsão de receita e fixação de despesas, com exceção da autorização para abertura de crédito suplementar. Publicação do edital. O site da Prefeitura, no endereço ali, pmfsc.gov.br, lá no governo, saiu publicado no Diário Oficial do Município, dia 5 de setembro de 24, na edição 3768, página 6, edições do dia 13 a 24 de 9 de 24. E a publicação legal, edição do dia 13 de setembro de 2024, no Diário Catarinense. Receita. Vamos falar um pouquinho agora da receita. Receita corrente, 3,7 bilhões. Imposto, taxas e contribuição de melhoria, 2.050.420,263. A receita de contribuição, 239.655.096. Receita patrimonial, 98.543.333. Receita de serviço, 1.535.501. Transferências correntes, 1.170.955.921. Outras receitas correntes, 152.419.681. Receitas de capital, 61.665.920. A operação de crédito, 5.001. Transferência de capital, 56.664.920. Receitas correntes intra-orçamentária, 220.607.095. Um total de 3.995.802,810. Aqui um percentual da participação da receita. Nosso carro-chefe é os impostos, taxas e contribuição de melhorias, que atinge 51,31% da arrecadação. Contribuições, receita de contribuições, 6%. Receita patrimonial, 2,47%. Receitas de serviço, 0,04%. Transferências correntes, 29,30%. Outras receitas correntes, 3,81%. Operações de crédito, 0,13%. Transferência de capital, 1,42%, e receita intra-orçamentária corrente, 5,52%. A evolução da receita nos últimos anos. 2021, 2,5 bilhões. 2022, 3,1. 2023, 3,4. Isso realizado. 2024, a orçada, 3,9. E 2025, a prevista, 3,9. Agora, a despesa. Despesa, administração direta, 2.303.724.012. Administração indireta, que são os fundos e as autarquias, 578.798.798. A Câmara Municipal, 120.500.000, total de 3,9. Despesa por categoria econômica. Despesa corrente, 3.526.511.887. Pessoal e encargos sociais, 2.088.416.796. Juros e encargos da dívida, 77.115.589. Outras despesas correntes, 1.360.979.502. Despesa de capital, 451.002.438. Investimentos, 184.785.507. Amortização da dívida, 266.216.931. E a nossa reserva de contingência, 18.288.485. Um total de 3.995.802.810. Aqui sempre falando de recurso total. Principais funções de governo. Atendendo a portaria 42, a gente colocou só as maiores, porque senão ficaria muito extenso. 01, Legislativo, 120.500.000. Judiciário, 83.120.000. Administração, 538.758. Segurança Pública, 84.801. Assistência Social, 267.454. Previdência Social, 460.714. Saúde, 692.294. Educação
1.012.535. Urbanismo, 158.799.017. Saneamento, 78.179. Gestão ambiental, 62.218. Transporte, 34.651. Os encargos gerais do município, que a gente chama aqui como encargos especiais, 338.225. Agora vamos entrar na parte dos limites constitucionais. Limite constitucional da educação. A aplicação constitucional manda aplicar 25% da receita resultante de imposto, a RRI. Seria 648.785.890. A aplicação do Executivo na Lei 546/2016 obriga a aplicar 30%. O município está vindo com a proposta de 30,50. 791, 518, 786. Uma aplicação a maior do que a Constituição Municipal, a Constituição Federal, 142.732.896. Um total de 5,50 acima dos 25 que a Constituição manda. O limite constitucional da saúde. A aplicação constitucional da saúde, que a Constituição determina, 15%, 385.749.813. A aplicação do Executivo, 552.908.065, 21,50. A maior do que a Constituição, 6,50, um total de 167.158.252. As emendas impositivas dos vereadores, um total de 24.548.980, dividido para 23 vereadores, vai tocar 1.067.346. O crescimento do orçamento de 2024, em relação ao de 25, deu um crescimento de 1,73. O mesmo percentual que a gente aplicou no crescimento das emendas do ano passado para o próximo exercício, desse ano para o 2025. O Poder Legislativo, que é o 12º da Câmara, a receita base reestimada para 2024, 2.677. O limite legal de 4,50, 120.500.000. Agradecemos a atenção e eu agora passo a palavra ao secretário de Governo para explanar mais um pouco aí sobre os números. Oi. Fechou. Bom, presidente, essa apresentação, basicamente, ela traz alguns números que já foram apresentados e aprovados na LDO. Houveram somente alguns ajustes, porque aqueles números a gente teve como base o início do ano, e com o decorrer do ano a gente faz os ajustes necessários de acordo com a arrecadação e com as despesas que a gente previu para o ano que vem, com os projetos de governo, que também são projetos continuados, que foram implementados esse ano na assistência social, na saúde e na educação. Tá? Então, basicamente, o que a gente teria de apresentar de maneira muito transparente seria isso. Qualquer dúvida, qualquer demanda que os senhores tenham, a gente está à disposição aqui para poder conversar, responder agora, e caso a gente não tenha resposta em mãos, a gente formula uma resposta formal em seguida. Deixo aberta a palavra para algum questionamento, caso alguém queira. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos, tudo bem? Bom, primeiramente, obrigada, né, gente, por trazerem os números. Eu estou comparando aqui com... acho que é salutar até para que, quando a gente fizer essa apresentação, seja legal comparar com os números do projeto da despesa do ano anterior, né? Porque eu acredito que fica mais claro até para quem está assistindo quanto que o governo investiu no ano anterior, quanto ele planejou, porque a LOA é o planejamento, né? E quanto que ele está planejando para esse ano, para a gente entender visão de cidade, como é que estão as prioridades da gestão. E aí eu queria apontar aqui alguns detalhes que eu acho que é interessante chamar a atenção. Primeiro que a nossa Câmara é muito cara, queria dizer isso para os senhores, 120 milhões de reais é um abuso. Isso vem de uma lei constitucional do 10º, então é um repasse que acontece sem a nossa vontade, que já foi, inclusive, diminuído por essa Câmara, e eu acredito que tem margem para fazer mais. Então, eu provoco aqui meus colegas que, na próxima gestão, a gente possa revisar esse número, porque, realmente, é um número que a cidade de Florianópolis não aguenta mais sustentar. Também queria dizer aqui que, viu o esforço, a gente cresceu muito pouco de 2024 para agora na questão de receitas e despesas aqui do município. Então, eu vejo que não teve
Não sei se nem cobriu a inflação, não corrigiu nem a inflação. Nos recursos próprios, sim, vereadora. É que assim, nós estamos, né, no ISS e até no IPTU, né, que são os nossos recursos próprios, a cidade está crescendo e isso se reflete também na arrecadação. Mas, por exemplo, o Fundo de Participação de Municípios, que é o retorno que recebe do governo federal, a receita não aumentou nem a inflação também. Então, o próprio recurso também do SUS, a gente sabe que não corrige nem a inflação também. Então, isso, no total, principalmente nos recursos vinculados, que deu esse impacto. Ele teve, na verdade, uma preservação do recurso vinculado aqui, inclusive a menor do que foi previsto na LOA passada, né? Então, a gente tem esse cuidado para também, daqui a pouco, não aprovar um orçamento que o recurso não vai entrar e está aprovando gastos acima do que está tendo esse cuidado. Além disso, nós estamos trabalhando com a última LOA, a última lei orçamentária do PPA em vigor, e tratando de um mandato seguinte, né? Então, tudo que é projeto novo, até pela questão eleitoral, a gente tem que tomar cuidado para não estar, daqui a pouco, prometendo algo que pertence a um novo mandato, né? Então, esses cuidados, a gente, em equipe, na prefeitura, né, decidiu por bem ser um pouco mais conservador, vendo o reflexo que a gente está tendo. Por exemplo, o governo federal, ele reviu a tabela de imposto de renda, que era uma demanda há muito, só que ela não era revisada há 10 anos. E esse imposto de renda, por exemplo, retido na fonte, quando é retido sobre a nossa folha mesmo, ele é uma receita municipal. Automaticamente impactou já neste ano o imposto de renda, a arrecadação, por exemplo, de imposto de renda, que está dentro das receitas aqui, em relação a gente. Então, todos esses cuidados foram tomados. Então, algumas receitas crescem, sim, acima da inflação, outras não crescem ou crescem abaixo da inflação, e tem que ter esse ponto de controle. Perfeito. Queria também perguntar para a secretária, já que não veio o percentual, porque teve um aumento de pessoal de despesa, né? Ali onde a gente tem o item pessoal e encargos sociais, a gente estava gastando 1.865 mil, agora está para 2 bi, né? Queria saber como é que isso representa o percentual em relação à LRF, para a gente entender como é que o município está se comportando nessa previsão. Na segunda-feira, a gente vai ter uma nova audiência pública aqui dos resultados, né, dos quadrimestrais, o segundo acumulado até o segundo quadrimestre, que é até agosto. Então, a gente tem a obrigação de publicar, e vamos cumprir a obrigação de publicar até o final desse mês, né, até dia 30, os relatórios de gestão fiscal, que é quadrimestral, que traz esses percentuais de despesa de pessoal, né, sobre a receita corrente líquida e de endividamento, esse tipo de situação. Por isso que não tem os percentuais aqui é a proposta orçamentária. Mas a proposta orçamentária, ela está preservando o crescimento vegetativo da folha e a eventual reposição inflacionária numa inflação medida projetada, né? Porque a inflação do ano a gente só vai ter pelo Boletim Focus, Mariana, pelo Boletim Focus. Sim. Então, está projetada. E, claro, com aquelas reposições que foram feitas, vereadora, porque assim, tem a questão da aposentadoria, né? Mas a Previdência, o servidor se aposenta, mas se ele é servidor estatutário, ele continua na folha, né? Mas eu tenho algumas reposições, principalmente na área da saúde, na área da educação, que eu tenho que fazer mesmo que eu não tenha mais servidor nativo, eu fico com os dois, né? Então, isso tudo foi considerado dentro do limite prudencial de despesa de pessoal, né? Se pegar os gastos versus a receita corrente líquida, que é o cômputo ali, claro, mas a gente sabe que a medição, como a lei de responsabilidade trata de despesa de pessoal, não é exatamente o financeiro desembolsado, né? Porque vale alimentação, vamos supor, eu desembolso, né? Vale transporte, eu desembolso, mas ele não entra no cômputo de despesa de pessoal, ele entra como indenizatório, né? Mas isso tudo é medido. Mas na segunda, o número está positivo. Estamos abaixo do limite prudencial, estamos fechando agora em redondo, só não quero dar o número para segunda-feira aqui chegar, não publicamos o relatório ainda, mas já mensuramos que estamos abaixo mantemos abaixo do prudencial nesse segundo quadrimestre, e na segunda-feira a gente traz
na vírgula, aqui para a senhora, tá bom? Perfeito. Eu pergunto, até porque é uma constante aqui na Câmara, nós ouvirmos a falta de contratação ou a falta de servidores, né, especialmente aí na área da educação e da saúde, e é importante a gente entender que esse número ele impacta, ele conversa diretamente com essa despesa. Então, se a gente está muito próximo do limite, nós temos que aqui começar a discutir, abrir a discussão para novas formas de olhar para esse problema, que é realmente a ausência, né? Aliás, Florianópolis estar nos limites do seu atendimento dos equipamentos públicos. E converso aqui também mais uma questão que me chamou a atenção, secretária, que foi a questão do transporte. Nós estamos aí com um novo serviço, que é o Formiguinha, e ainda assim estamos diminuindo o subsídio. Eu fiquei surpresa com esse número. Se a gente puder, a gente vai trazer... Como é que está essa previsão, onde a gente conseguiu diminuir 6 milhões do subsídio do transporte? Na verdade, não foi diminuído. Eu vou deixar para o secretário André responder essa. Por favor. Né? Não foi diminuído, Dá pra foi entender. feito alguns ajustes ali, mas até a questão do transporte, depois para ele falar de subsídio, a gente preservou aqui, na questão dos recursos vinculados, não estão computados aqui recursos ainda não captados, vereadora. Nós temos um projeto, por exemplo, de lei que está nessa casa, que vai ser votado ainda, sobre os ônibus elétricos, por exemplo, que vai mexer, sim, do subsídio se a gente conseguir tratar. Só que, como ele não foi aprovado, não foi contratado efetivamente, ele não está no projeto de lei orçamentária, ele vai entrar como um excesso de arrecadação se assim for captado. Bem como os empréstimos que essa casa, as operações de crédito que essa casa já aprovou, mas que não foram ainda captados, eles não estão na proposta orçamentária, porque ele entra depois como excesso de arrecadação. Então, só esse esclarecimento na questão da função transporte que a senhora está vendo ali, também tem os investimentos todo em mobilidade. Não é, e daí é bom esclarecer para quem está presente também, para quem nos acompanha, não é esse o valor que vai ser investido em transporte e mobilidade. Ainda temos os recursos que já captados e que não vão ser gastos todos esse ano, que fica como superávit financeiro do exercício anterior na próxima LOA, né? Ele entra para continuar a ser gasto aqueles já captados, e aqueles que estão em captação, ele também depois entra como excesso de arrecadação. Isso eu tenho que esclarecer. Não é o caso do subsídio. O subsídio eu deixo para o secretário André, que ele tem os números na ponta do lápis. Não, na verdade, até foi uma proposta da secretária Michele da gente trazer o subsídio que estava na infraestrutura e levar para a assistência social, nas tarifas sociais. Só na parte da tarifa social, Só né? na parte da tarifa social, por isso deu essa redução. Mas não foi redução, foi só realocado. Entendi. Até está aqui. Eu até ia falar, porque a assistência social aumentou consideravelmente, né, aqui os números. Aumentou em virtude do subsídio e também dos editais, dos Agora, projetos então, sociais que saíram do esporte também e foram para a assistência entendi. social. Então, saiu do esporte, foi para Isso, assistência. por isso, dessa diferença toda, ela reduziu um pouco E o a esporte. mesma coisa com as tarifas sociais Isso. do ônibus. Isso, mesma coisa. Só a social, nesse caso, né? A parte sim. do subsídio efetivo das empresas e tudo mais, ela mantém na infraestrutura, aquilo que é considerado social. Inclusive, e outro tópico, mais assistência social realmente cresceu. Além desses tópicos, o edital, como é o nome do edital lá do esporte? O comunitário do esporte também veio para assistência, mas também cresceu todas aquelas tratativas que o Ministério Público vem tratando para acolhimento de crianças e idosos, né, e tal. Ele também foi totalmente atendido, inclusive foi atendida a proposta do Conselho de Assistência Social. Também tem a questão do Clube 12, né? Do Clube 12 também teve ali a situação orçamentária de custeio, né, da abertura do Clube 12, que está programada para os próximos dias, né? Então, teve esses aumentos na assistência social. E o incremento das ações das pessoas em situação de rua, que a gente começou esse ano e vai dar continuidade no que vem. Agora está explicado. Porque ia ser meu próximo ponto, né? Estava em 88 milhões esse orçamento e está para 267. Então, Mais do que o dobro. exatamente. Então, agora entendi como é que foi redistribuído. Mas tem redistribuição e novos projetos, como foi falado ali, né? Clube 12, editais, a questão do projeto de pessoas em situação de rua, o reajuste das entidades, aplicando a inflação das entidades acolhedoras, também está tudo aí. Tá bem, eu estou satisfeita. Vou guardar a próxima audiência. Obrigada.
Diácono vai falar alguma coisa? Mais alguma pontuação? Mais alguém tem um questionamento? Nada mais? Tudo em ordem? Ambos os lados satisfeitos? Então, sendo assim, eu agradeço a presença dos secretários aqui presentes, dos vereadores, dos assessores da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, e nada mais havendo a tratar, nós encerramos a presente audiência pública. Vereador, eu acho que só tem um esclarecimento para todos que estão nos acompanhando, né? Desculpe, mas é que o protocolo é até dia 15 de outubro, né? Protocolo do projeto de lei aqui nessa casa, que daí deve ter uma nova audiência pública da própria Câmara de Vereadores após receber, né? E ali, claro que a audiência pública aqui é para trazer os números macro, né? Aquilo que a gente está apresentando, quanto cresceu, quais os tópicos efetivamente que foram tomados como base, as principais funções de governo que estão, porque a demanda por serviços públicos ela é crescente, né? No entanto, ela vai estar então todo o quadro, todo o detalhamento específico por despesa, por órgão, nesse protocolo vai ter acesso público efetivo quando a gente faz o protocolo do projeto de lei na Câmara. Só deixar esclarecimento para quem... O prazo é até dia 15 de outubro, né? Então, esse protocolo, até pelos calendários da própria Câmara e os calendários do próprio Executivo, né, de fazendo alguns ajustes, tem, como a subsecretária Mariana falou, tem alguns tópicos que a gente ainda está vendo, legislações novas que se estão atendidas para fazer o efetivo protocolo. Tá bom? Tá certo. Lembrando que segunda-feira teremos a audiência da prestação de conta, é isso? Prestação de contas acumulado até o segundo quadrimestre do exercício atual. Daí também ali tem os números propriamente ditos que estão sendo executados, né? E até a informação que eu trouxe para a senhora, eu fiz uma comparativa de capitais do primeiro semestre. O FPM, nós somos a capital que menos tem retorno, a 26ª, né? E daí eu fui fazer esse per capita, né? Per capita do retorno de transferências da União, nós somos só perdemos para São Paulo em retorno per capita. Tá certo, obrigado a todos. Tenham um bom final de tarde.